Pronto, galera, então vamos começar nosso Quali Club de hoje. Hoje vamos dar continuidade ao livro Risk Management Handbook, da Roberta, um livro bastante extenso, são 3 volumes, então tem muito material para a gente ainda se debruçar. Mas hoje vamos falar sobre o consentimento informado como um processo de controle de perdas. Às vezes esse termo, consentimento informado, claro, vamos remeter sempre ao famoso TCLE, ou termo de consentimento livre e esclarecido, também conhecido nos hospitais. Primeiro, vamos estabelecer aqui uma diferença entre consentimento informado e uma autorização simples. É importante a gente entender essas fronteiras para que a gente possa saber exatamente do que a gente está falando. Então, o consentimento informado, ele é muito mais completo. Ele tem um objetivo de comunicar determinados parâmetros para que as pessoas possam fazer uma reflexão, o paciente em si possa fazer uma reflexão e verificar se realmente ele está disposto a se submeter àquele procedimento. É dado toda a liberdade, toda a autonomia e, claro, é um documento, ele se materializa em um documento chamado TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que dá a proteção a ambas as partes, tanto do que foi dito a ele, quanto ao hospital que comprova que fez o dever de casa de dar a opção ao paciente de escolher. Já a autorização simples, ela é uma coisa muito mais básica, muito mais imediata, administrativa, como, por exemplo, você chegar numa recepção e iniciar ali um processo de consulta ou qualquer outro exame que você precisa realizar, às vezes, naquela clínica. Então, ali você não há nenhuma necessidade de invasão, porque são procedimentos simples. Logo, ali se dá apenas uma autorização que é o suficiente, já que aquele procedimento ele não oferece nenhum risco. Entretanto, ele é importante também para que a empresa demonstre que realizou determinado procedimento também sobre a autorização do paciente. Então, você vai fazer um teste ergométrico, ou uma espirometria, ou até mesmo um raio-x. Ali é dado a autorização. O paciente ele autoriza a empresa a realizar aqueles exames, aquelas consultas. Tá? Então, em ambos os casos, existem os parâmetros que compõem essas duas práticas. Entretanto, a gente vai usar o termo consentimento informado para aquelas situações que oferecem mais risco ao paciente. Não que, muitas vezes, um teste ergométrico não ofereça. É possível que haja alguns, mas às vezes são muito mais simples, e isso, claro, havendo necessidade realmente de alguma proteção maior, pode-se recorrer a um termo de consentimento informado, ou livre esclarecido, também conhecido, para proteger e também evidenciar a comunicação com o paciente. O que é importante a gente entender que esses elementos, o que vai distinguir essas duas questões. Primeiro, o processo comunicativo, que no caso da autorização é muito mais simples, não precisa de um profissional altamente especializado, a recepção pode fazer, o enfermeiro, não é um médico que precisa fazer. A qualidade da informação, claro que num consentimento informado será muito mais completa, muito mais rica, não que em alguns casos nas autorizações também sejam necessárias a apresentação de algumas informações, como preparação, às vezes há uma necessidade do paciente se preparar para aquele exame, então isso também é uma informação dada, né, para que ele possa realizar o exame. Sua temporalidade, é claro que o tempo de processamento, as dúvidas, aquele momento de reflexão que o paciente precisa ter, isso tudo varia bastante. Uma autorização
ele vai pegar a autorização para realizar aquele exame, aquela consulta imediatamente. Já um consentimento, às vezes, tem que conversar com a família, nem sempre, não significa que ele vai responder agora, ele não é obrigado a responder imediatamente, ele pode e deve, né, em caso de situações que realmente o risco à vida seja muito elevado, levar a família, ouvir quem ele achar que deve ouvir, e isso ser parte do processo, sim, de consentimento informado. Aqui só algumas estatísticas com relação aos riscos, para vocês entenderem, né? Aqui são dados do CREMESP, as falhas na realização do consentimento informado, elas representam 40% das causas de processos éticos, ou seja, processos judiciais em que a ética não foi, a ética médica ela não foi bem aplicada. Uma média de 2,3 milhões de reais em indenizações, ou seja, cada processo pode levar uma bolada dessa. Imagine um hospital, uma clínica, por uma falha, às vezes até inocente, por falta de conhecimento, como eu falei, a gente está aqui, o Quali Club é para isso, para disseminar conhecimento, mas imagine que uma falha boba que de repente poderia se evitar com um treinamento, gera aí um processo de 2 milhões de reais. É muito complicado. Existe também outra estatística, fala que a redução de 67% do risco de condenação com um processo adequado. Então, se você mostra que você fez um dever de casa, que você tem toda a documentação, que você tem as evidências de que o paciente conhecia os riscos, existe uma taxa aí em torno de 67, 2/3 da possibilidade, isso cai, né, de que haja uma condenação. E 89% dos casos com documentação inadequada resultam em responsabilização. Então, a falta da documentação, ela realmente agrava muito e torna o processo de judiciação na área de saúde extremamente complexo e complicado, porque vai afetar o caixa, 2 milhões de reais, não é pouco dinheiro. Então, imagine aí, né, a empresa tendo esse tipo de prejuízo. Então, vamos entender um pouco algumas categorias desses riscos que estão associados ao consentimento informado. O primeiro deles é a questão legal, alta probabilidade, muito alto impacto. Então, existe aí as questões legais, a legislação muitas vezes não é consultada, ou então a assessoria jurídica não se traz a assessoria jurídica para dentro do processo. É muito saudável que a participação do setor jurídico seja muito forte dentro dos processos da empresa, do hospital. Então, assim, acaba sendo alta a probabilidade de um risco, de um processo, de um problema legal, ou seja, de um descumprimento da legislação. E isso já acaba gerando, né, processo por lesão corporal, danos morais, tudo mais. Existe o risco financeiro, média probabilidade, mas um alto impacto, com as indenizações e riscos processuais que acabam gerando esses problemas todos. O risco reputacional, que aí imagine a exposição na mídia, né, perda de credibilidade, né, todo esse desconforto com as questões que estão voltadas para, muitas vezes, a imagem da empresa, e aí você ter situações em que o, o, o hospital nem era o culpado, né? Às vezes até ele deu treinamento, ele até fez, mas de repente, por uma falha, às vezes de inspeção, de monitoramento, né? Falta de acompanhamento dos profissionais que estão ali, ela leva a culpa, né? E isso, infelizmente, acaba gerando problemas. Temos também o risco operacional, que ele tem uma média probabilidade,
E o médio impacto, que é a questão de você ter que fazer um retrabalho, uma reabordagem, acabar tendo que revisar e gastar mais material, e isso, claro, não poderá ser cobrado, porque se foi caracterizada uma falha, então isso vai ter que ser feito sobre o custo da empresa. Então, tudo isso também são riscos que estão por aí. O risco regulatório, que são as sanções dos conselhos profissionais que podem caçar o CRM ou até mesmo prejudicar o hospital em termos de viabilidade da sua licença. Algumas estratégias que o livro traz para mitigar essas situações. A primeira delas é a prevenção primária, tentar implementar processos robustos. A gente vai mostrar aqui hoje um processo completo de consentimento informado, como você implantar isso de uma forma eficaz dentro do seu hospital. Então, esses processos robustos, eles precisam ser imediatamente feitos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Uma prevenção secundária, que são os monitoramentos e a auditoria para identificar as falhas. Nós estamos falando de gente, então, e gente, até que as pessoas criem os hábitos corretos, há uma curva de aprendizagem que precisa ser vencida. E aí, o acompanhamento constante, o monitoramento e as auditorias, elas vão ser fundamentais para que o processo se consolide, se fundamente, e o consentimento informado ele seja feito da forma correta. Uma prevenção terciária são os protocolos. Aí um hospital ele precisa ter esses protocolos escritos, né? Como é que se faz, quais são as medidas cabíveis, que situações o consentimento deve ser feito, deve ser aplicado e que não deve ser aplicado. Então, esses protocolos precisam ser escritos e divulgados, disseminados, para que as pessoas tenham esse conhecimento nas mãos e até isso seja uma forma de evidenciar também, imagino, um processo jurídico, você poder evidenciar que o hospital ele fez o dever de casa dele, ele apresentou os formulários, havia formulários disponíveis, ou havia um sistema de monitoramento, havia ali os protocolos escritos, existem evidências de treinamento. Olha quantas coisas podem ajudar o hospital a não ter, ou pelo menos a diminuir bastante a sua pena em situações de processo judicial. Então, vamos agora falar sobre o que é importante, né? O que realmente eu preciso me preocupar na hora de montar esse esquema. Então, o processo do consentimento informado, ele tem um arcabouço que vai precisar ter muito rigor na estruturação dele. E aqui, todos os elementos que eu vou falar são imprescindíveis. A falta de qualquer um deles vai prejudicar o processo de evidência de que o hospital cumpriu com a legislação, tá? Então, o primeiro deles vai falar sobre capacidade legal. Quem é que realmente tem capacidade de ouvir e decidir e assinar um TCLE? Então, o primeiro ponto, você só pode delegar a informação a alguém que seja maior de 18 anos, que tenha capacidade plena para julgar e decidir se vai ou não se submeter àquele procedimento. Esse aqui é importante porque se você estiver tratando com outras situações, a depender do caso, não será ele a pessoa que você vai conversar diretamente. Existem casos de emancipação, casamento, emprego público, concurso superior, em que se pode, aí entre 16 e 18 anos, é possível que a pessoa seja emancipada
nesses casos, não há nenhum problema em você falar com ele diretamente, já que ele é uma pessoa, um cidadão emancipado. Entretanto, menores de 16 anos, não existe emancipação para eles, tá? Então, eles precisam sim eles são considerados incapazes juridicamente para decidir qualquer coisa. E aí, para essas pessoas, fundamental que você trate o assunto diretamente com seus responsáveis legais ou tutores, que também são responsáveis legais. Avó, tio, nada desse. Esse pessoal não são pessoas legalmente autorizadas para falar pelo menor. As únicas pessoas que são realmente responsáveis por falar por ele são seus pais biológicos e tutores, quando são órfãos. E aí, essas são as únicas pessoas, mas ninguém pode dar a ciência e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido de um procedimento a ser aplicado em um menor de 16 anos. Mas também na legislação fala de capacidade mental. Então, a pessoa pode ser maior de 18 anos, mas ela não tem capacidade mental, que é o de facto. A avaliação cognitiva, ela precisa ser feita, e aí é necessário que haja um especialista para dar esse aval de que a pessoa realmente não é mentalmente capaz para decidir, para tomar a decisão, e aí recorre-se às pessoas que são juridicamente capazes e que estão dentro da responsabilidade legal daquela pessoa, mesmo ela sendo maior de idade, mesmo ela tendo maior de 18 anos, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, os seus pais podem, sim, decidir e assinar por ele. Outras pessoas com determinados graus de autismo, que a gente sabe que tem uns de menor grau, nem tanto, mas tem autismos que são de grau bastante elevado, que a pessoa realmente ela vive uma alucinação constante, não entende, não consegue perceber a distinção entre o real e o imaginário. E aí, nesses casos, realmente você pode aplicar o consentimento informado a outras pessoas que não sejam determinado paciente. Existem os critérios de MacArthur, que é a capacidade de expressar a escolha, compreender situações relevantes. Esse critério ele é um critério válido juridicamente para poder demonstrar que aquela pessoa é mentalmente incapaz, né? Então, esses critérios eles são adotados pelos profissionais que fazem a avaliação cognitiva e apresentam o laudo informando que a pessoa realmente não é mentalmente capaz de tomar suas próprias decisões. Outro elemento importante é a avaliação prática da capacidade. Tá? Então, existe um protocolo da capacidade para consentimento. Então, essa avaliação cognitiva para essas pessoas que são mentalmente incapazes, elas podem também ser feitas através de uma avaliação utilizando alguns testes de orientação, memória, e algumas avaliações específicas para mostrar perguntas que podem ser feitas diretamente ao paciente para verificar se ele está entendendo, se existe uma compreensão ali da situação em que ele está sendo submetida. Se ele demonstrar que não há ali um entendimento claro nesse momento, pode sim, o próprio médico pode verificar que ele não tem capacidade mental para tomar a decisão em casos onde não se tenha um outro profissional que tenha verificado isso. Né? Então, claro, a documentação é importante que haja uma documentação para isso, né? Ter um registro detalhado no prontuário, com a fundamentação, com a identificação dos fatores influenciadores, recomendações. Então, todo esse laudo,
ele precisa estar extremamente detalhado no prontuário para que ali esteja comprovada que houve a tentativa de entendimento com relação ao procedimento, mas que ela foi não houve sucesso e, por conta disso, o tutor ou o responsável legal tomou a frente para decidir. Pode ser casos também de onde o paciente está em coma, onde o paciente tenha tido algum tipo de amnésia, e ali ele perdeu perda parcial ou total de memória. Enfim, existem diversas situações que podem ser utilizadas essa prática, né? Então, esse protocolo de avaliação da capacidade para o consentimento, ele é muito importante que a própria hospital tenha esse protocolo, a fim de mostrar e aplicar em situações que muitas vezes a apresentação de um laudo por outro profissional não seja possível. Outro elemento importante é a informação adequada e compreensível. Vou repetir, adequada, ou seja, que eu estou falando exatamente aquilo que eu preciso falar, sem nenhum acréscimo e sem nenhuma falta, e compreensível. Aqui já entra um detalhe importante que, às vezes, parece que a gente está fazendo o consentimento informado, mas não está fazendo. Pela lei, é importante que a outra pessoa, ou seja, o paciente, esteja entendendo aquilo que está sendo dito para ele. Ou seja, não adianta eu falar com termos técnicos. Eu preciso falar, muitas vezes, com o jargão popular, com a linguagem mais informal, para que fique claro para o paciente o que estamos informando para ele. Então, existem padrões de divulgação, né? É claro que existe um padrão um pouco mais profissional, mas que não é tão recomendado. A pessoa pode até iniciar uma explicação um pouco mais profissional, mais técnica, mas depois ele vai ter que ir mais com um padrão de um paciente mesmo, de um linguajar leigo, de pessoas leigas, para que haja um entendimento. E isso precisa ser evidenciado com, durante a comunicação com o paciente. Tá? Então, alguns elementos essenciais, é bom ter um checklist, aqui eu gosto desse checklist, se vocês puderem copiar, é importante, tá? A informação que eu preciso passar primeiro, qual é o diagnóstico? Ou seja, o que foi que conclusão nós chegamos a partir dos exames e dos sintomas que foram apresentados? Qual é o tratamento? Ou quais as opções de tratamento? Temos esse tratamento, temos esse, são essas as opções, quando há opções. E aí, para cada um desses tratamentos, quais são os riscos? Probabilidade, o que pode impactar, se existe alguma situação que possa ser reversível ou não, ou vai ser permanente, ou de repente pode haver uma lesão que isso vai ficar para sempre, ou até o mesmo óbito. Então, ele precisa apresentar para ele as possibilidades, quando existem. Existe esse tratamento, mas existe esse outro. Tá? E aí entra um ponto importante que é necessário falar, porque é onde, às vezes, o hospital ele não fica atento a determinados manejos na fala, porque a narrativa ela pode ser construída de diversas formas. Imagine que eu sou um cirurgião e eu tenho uma especialidade em determinado tratamento. Então, eu posso estar gerando um viés na minha fala, induzindo o meu paciente ao tratamento que eu sei fazer. Olha só que interessante. Imagine que existam um determinado sintoma, um determinado diagnóstico, existam 3 tratamentos.
2 deles são baratos e eu não sou a pessoa mais especialista a fazer. Eu teria que procurar outro profissional. Apenas no terceiro, ele é, sim, direcionado para mim, eu sou o especialista. Então, na hora do consentimento informado, eu não posso induzir o meu paciente a escolher o tratamento que eu sei fazer, porque seria conflito de interesse. Tá? Quando eu falo de informação adequada e compreensível aqui, estamos falando de uma linguagem imparcial também. O médico não pode, em hipótese alguma, apresentar ou induzir o paciente a uma decisão. Ele tem que ser completamente imparcial, ele tem que dizer quais são os benefícios, como é o tratamento, esse tratamento é feito assim, 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 quais são os riscos, que probabilidades existem de sucesso, tudo mais. Em alguns casos, até ele falar dados estatísticos é legal. E fazer isso de forma imparcial. Uma delas ele sabe fazer, mas ele não pode dizer que é a melhor a que ele sabe fazer. Ele tem que deixar tudo muito claro para que a pessoa decida sozinha em cima do que ele está. Se a pessoa quiser fazer o tratamento um tratamento B, que não é o tratamento que eu sei fazer ou onde eu ganho mais dinheiro fazendo, já tem isso também, né? Às vezes tem um tratamento mais simples, mas o médico não ganha dinheiro. Ele só vai, talvez seja um tratamento por medicamento e tal, e ele não pode induzir de repente, uma cirurgia, porque é onde ele vai ganhar mais. Ele tem que dizer, ó, existe o tratamento tem essa eficácia, tem essa probabilidade, podemos fazer, ou podemos ir para uma cirurgia, uma situação assim, XYZ, que os riscos são esses. Mas ele não pode induzir, tá? Então tem que tomar muito cuidado mesmo com a forma como a gente constrói essa narrativa na comunicação para ficar claro que eu não estou influenciando a decisão do paciente. A decisão do paciente, ela precisa ser pura e sem nenhuma interferência de pessoas externas. É ele que está decidindo. Se ele quiser consultar outros profissionais, ele tem todo o direito, inclusive, de conversar com outros médicos, de conversar com outros, pegar outras opiniões, não tem nenhum problema, tá? O que você não pode, o que o médico não pode fazer é tentar coagir a sua decisão ou utilizar de alguns artefatos narrativos, como, por exemplo, o medo. Né? Você aplicar narrativas onde você... Não, mas se você não fizer isso logo, isso vai se agravar, isso pode piorar, a não ser que realmente seja uma situação de... Mas ele não pode falar, mesmo assim, mesmo que a situação realmente não... Se ele não fizer mesmo, vai se agravar. Ok, mas você precisa dizer isso de uma forma que não transpareça que você está influenciando ele. Porque se você usa o medo como uma forma de tentar induzir ele a uma decisão mais rápida, por exemplo, também pode ser considerado falha no consentimento informado. Você não aplicou a informação adequada e compreensível. Tá? Então, benefícios, resultados esperados, tem que falar. Alternativas, né, outras opções, ou até mesmo não tratamento, é uma opção, tá? Então, sempre vai existir pelo menos 2 opções para ele falar. A do tratamento e a do não tratamento. O que acontece se ele não fizer? E os custos financeiros, pessoais e sociais que ele vai ter caso ele se submeta ou não ao procedimento. Então, veja que é um arcabouço de informações que precisam ser passadas para o paciente. Um ponto importante é a adaptação cultural. Então, você pode tratar... Imagine que você está ali com uma pessoa maior de idade, capaz, ele não tem problemas
de capacidade mental, mas ele é analfabeto, né? Ou então tem um ensino fundamental, ele não tem muita instrução. Então você precisa saber adaptar isso. O médico vai precisar ter esse traquejo com essas pessoas. Outros grupos também importantes que podem surgir são indígenas, que têm uma cultura específica, outros grupos específicos, né, muito regionais, pessoas da área rural, que muitas vezes têm um nível instrucional baixo, imigrantes, pessoas de fora, de outras culturas, de outros países, tudo isso são diversidades que precisam ser cuidadas na hora do consentimento informado. Outro elemento importante, voluntariedade e ausência de coerção. Aí, reforçando o que eu estava falando. A decisão deve ser livre de coerção, ou seja, livre de influência, de manipulação, do medo. Eu não posso estar usando do medo para influenciar ele. Eu não posso manipular dados, eu tenho que falar a verdade nua e crua para ele, para que ele possa tomar sua decisão de forma livre, ou seja, sem viés na comunicação. Tá? Então, nesse sentido, eu posso ter vários tipos de coerção. Pode ser uma coerção explícita, onde eu estou ali realmente falando, ó, cara, você vai morrer se você não fizer isso, você tem que fazer agora, se você deixar para amanhã vai piorar, isso vai ficar impossível de ser tratado. Então, isso é uma explícita. Implícita é quando ele disfarça, não é? Quando ele cria uma narrativa onde ele está imputando medo, mas de uma forma não tão explícita. A questão econômica pode ser considerada pela lei uma forma de coerção, tá? Você tentar justificar pela questão econômica um determinado tratamento. Não é ele tem que escolher o tratamento que ele quiser. E também a própria coerção institucional, que vem muito de mas se você não fizer agora, pode ser que não tenha vaga, pode ser que não tenha isso, pode ser que o hospital não queira mais, sabe? Essas possibilidades que acabam podem induzir o paciente a querer tomar uma decisão mais rápida, sem ele refletir e pensar adequadamente. É isso que não pode acontecer. E se acontece, descaracteriza o consentimento informado. Ele não aconteceu conforme a legislação. E aí cabe, sim, o processo. Temos uma questão importante no contexto brasileiro, que é um adendo, que lá fora não ficou tão claro no livro, é a influência familiar. Né? Então, no Brasil, a cultura familista, né, onde você tem muitas vezes, a vontade de você compartilhar com seus parentes, com sua família, esposa, filho, e ouvir essas opiniões, é muito normal no Brasil. Então, por conta disso, é importante que a gente seja paciente e que dê o tempo necessário para que essas pessoas possam tomar decisão. Claro que você vai alertar elas que, gente, vocês podem decidir, fiquem à vontade, mas em algum momento vocês têm que tomar uma decisão, nem que seja a decisão por não fazer, mas precisa se entender que é algo que vocês têm que refletir. Algumas estratégias para preservar, então, conversas privadas, mostrando, né, como aquilo pode ser feito. Identificação de dinâmicas, muitas vezes você pode, se você perceber que, às vezes, a mulher ou o marido, às vezes, num casal, um deles acaba sendo um pouco mais dominante na relação, tem um papel mais dominante na relação. Às vezes é a mulher, às vezes é o homem. Nesses casos onde há essa dominância, onde não há um equilíbrio, tem que tomar cuidado para que
a outra pessoa não esteja tomando decisão por ele e isso acabar sendo a decisão livre, ela se perca. O médico ele pode e deve fazer o papel de, ó, quem toma a decisão é você, você pode escutar sua esposa, seus filhos, mas você que toma a decisão. Né? E aí dá esse empoderamento, né? Ou seja, fazer com que ele entenda que é ele que tem que decidir, que ele não precisa se preocupar com se a outra pessoa vai gostar ou não vai gostar. Se ele está realmente à vontade para tomar a decisão, que ele tome a decisão. E aí fazer mediação de conflitos, que isso realmente também é ponto importante para que a gente o que é para que o médico tenha essa preocupação. O que é importante é deixar claro para o paciente que você, instituição, está preocupado em fornecer um ambiente propício para uma decisão livre, para uma decisão que é da pessoa. Outro elemento importante, esse aqui, óbvio, é o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. Ele é a evidência documental, mas não substitui tal processo comunicativo. Fazer a comunicação, a comunicação do consentimento, a comunicação e obter o consentimento informado não é ler o termo de consentimento informado, tá, gente? Se o médico para e lê, olha todas as coisas que eu já falei até agora. Então tá claro, diante de tudo que eu já falei, que não é ler o termo de consentimento livre e esclarecido, ou apenas entregar ele, ó, senhor, lê aí e assine, se você concordar. Não é isso. Esse não é o elemento que a lei preconiza para um consentimento informado adequado. Você precisa apresentar o documento para ele assinar, mas você precisa comunicar todos os pontos que estão ali presentes no termo, tentando ao máximo tirar as dúvidas, mostrar o caminho mais adequado, mostrar todos os pontos que foram falados para que aquele consentimento seja dado de forma realmente livre. Então, um TCLE é uma estrutura padrão, tá, gente? Vai variar muito de caso a caso, de ambiente a ambiente. Um cabeçalho, óbvio, né? O corpo do documento, que você vai ter lá a condição médica, o tratamento, os riscos, os benefícios, as alternativas, quando houverem, o direito de recusa, tem que estar lá dizendo que ele tem o direito de se recusar, de não querer fazer, e os esclarecimentos. No final, na parte final, você vai ter a confirmação, as assinaturas, data e as vias do paciente e da instituição. Tá? Esse é o modelo padrão. Eu gosto muito de termos para cada abordagem, para cada assistência, porque eu já vi algumas instituições trabalharem com um único consentimento livre esclarecido, mas, gente, para cada situação existem riscos diferentes, benefícios diferentes. Eu não acho saudável que você tenha um único termo geral para tudo. O que eu recomendo é que vocês criem um termo de consentimento livre esclarecido para cada procedimento, para cada tratamento que é dado ao paciente, tá? Outro ponto importante que não pode faltar, o registro em prontuário. Uma vez assinado o TCLE, ele deve ir diretamente para o prontuário, seja eletrônico, seja escrito. É obrigatório, não é uma coisa opcional, é obrigatório registrar o TCLE no prontuário. É fundamental. E eu não digo só, e não é só colocar o TCLE lá dentro, não, tá? É evoluir o procedimento, no processo. Não é só já toma aqui o TCLE, anexa aí dentro do prontuário, negativo. Você tem que registrar a evolução, tá? Explicando o que foi falado. É mais um registro que complementa o TCLE. O TCLE tem lá tudo que você disse, mas se você puder, na evolução do prontuário,
informar dados importantes como esse, de repente de que ele tinha uma cultura diferente, ou então ele era um imigrante, ou então que houve uma tentativa da esposa de fazer uma coerção, né, na decisão da pessoa, e você reverteu isso para que ele tomasse a decisão por ele mesmo. Tudo isso são elementos que são importantes. Então, inclua lá no prontuário, na evolução, a data e o horário, né, os profissionais que estavam presentes na hora que foi assinado, até para a gente saber quem testemunhou aquele momento em favor da empresa. Né? Imagine que estava lá o enfermeiro. Que enfermeiro é esse? Então, registra lá no prontuário. Ó, foi o enfermeiro tal, 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 que estava aqui comigo. Quais foram as informações que foram fornecidas? Se o paciente fez questionamento, anote. E aí você passa também para a evolução. Quais foram as respostas? Né? Se ele, uma coisa importante que você obteve dele a compreensão, tá? E o senhor entende isso, concorda, coloca lá no prontuário esse registro também, tá? Então não é só pegar o prontuário do TCLE e encaixar, mas evoluir o registro acrescentando essas informações, tá? Então, você pode também criar um exemplo, né, de template que você pode utilizar e depois só fazer as modificações para aquele ali. Então, gente, isso é o termo de consentimento informado, tá? Tem que ter tudo isso aí. Algumas situações especiais para a gente entender, caso de emergência, claro, aí é uma exceção. Não há por que você esperar nenhum tipo de autorização se a pessoa está com risco de morte, né? No caso de uma emergência, a pessoa chegou de um acidente, e aí não tem nem o que dizer, é óbvio, tem que fazer mesmo. E aí existem os critérios legais para dispensa, risco iminente à vida, impossibilidade de obter consentimento naquele momento e a necessidade de se fazer logo, né, o procedimento. Urgência que impede a consulta a representantes, ou seja, você está ali precisando fazer a cirurgia e você não consegue contactar um menor de idade, por exemplo, se foi um acidente, ele está sem os pais, mas ele precisa ir para a mesa de cirurgia para poder operar, senão ele pode vir a óbito. Então, nesses casos, a gente até falou isso na semana passada, não precisa de consentimento. E a jurisprudência, em caso de emergência, é óbvio que os requisitos são flexibilizados, mas não dispensa totalmente, tá? Então, nas emergências médicas, tem que ter o protocolo de emergência, tá? É importante que em hospitais que tenham emergência, tem que ter um protocolo com orientações para situação de risco iminente, paciente, se ele estava consciente, se ele estava inconsciente, se o representante estava disponível, não estava, tudo isso tem que estar descrito nesse protocolo. Aí a documentação, em caso de situação de emergência, registro da situação, impossibilidade de consentimento, se não houve possibilidade, tem que ser registrado no prontuário também, tá? Tudo tem que ser registrado, gente, tudo, tudo, tudo. Procedimento, justificativa, quantas tentativas de contato, tentou de novo, cada tentativa de contato evolui no prontuário, não se furtem em ser exageradamente zelosos por esses registros, tá? Menor de idade, tem um marco legal, né, do Código Civil, né? Claro que existe uma autonomia progressiva, mas existe uma tabela, já falamos aqui, importante a gente preservar a capacidade deles, né, e saber que até menor de 16 anos não vai ter como fazer determinadas situações, a não ser que sejam situações de emergência. E em caso de situações especiais, emergência, tratamento, por exemplo, tratamento de DST, né, uma questão complicada também. Pode sim, em alguns casos, haver a dispensa da autorização dos pais. Algumas questões de tratamento psicológico, em abuso familiar. Então, existem várias situações que a lei ela dá o espaço para que o consentimento livre e esclarecido seja dado ao menor sem sem o consentimento dos pais.
né? Aqui são alguns exemplos deles. Conflito familiar com menor, avaliação de maturidade, melhor interesse, mediação, mas é sempre bom que o Conselho Tutelar esteja ciente, que haja também uma autorização judicial, para que você se precavenha de não estar realizando tratamentos assistenciais sem autorização. Paciente com capacidade comprometida, então, alguns tipos de comprometimento temporário, permanente ou flutuante, bipolar por esquizofrenia, também são situações em que a gente pode, né, requerer alguma outra pessoa para poder fazer a consentimento. É importante que se faça avaliação, né? Aqui tem uma escala de ECC-BR, que é a compreensão, apreciação, raciocínio e expressão de escolha. Existe uma escala que você pode fazer essa pontuação para poder saber se a pessoa é ou não comprometida, consciente. E aí a representação substituta seria, dentro da hierarquia, ao cônjuge, pais, tal, que realmente sejam capazes de estar representando aquela pessoa. Outra situação importante são populações vulneráveis, né? Você tem o que são as populações vulneráveis? São grupos ou indivíduos com capacidade de autodeterminação reduzida. Isso está previsto na CNS, né, 416 de 2012, e alguns casos são, por exemplo, né, pessoas em extrema pobreza, pessoas em situação de analfabetismo, sem parentes, sem nenhuma desprovida de recursos, né? E aí existem protocolos específicos, como, por exemplo, os indígenas, pode-se fazer consulta prévia à FUNAI, trabalhar as questões de diversidade cultural, muitas vezes é criado um template para o consentimento indígena, né, para poder saber. Imagina um indígena que não fala português, né? Como é que você vai fazer o consentimento informado, né? Pessoas em situação de cárcere privado, né? Pessoas que estão nos presídios, existem alguns desafios para não demonstrar a coesão das limitações de pressão, mas são pessoas que vão estar acompanhadas dos agentes, né, agentes penitenciários, e pessoas em situação de rua, que em 2020, né, representavam 222 mil pessoas que estão em rua. Então, existe essas pessoas, eu já trabalhei com elas por muito tempo, elas são desprovidas de documentos, muitas vezes a questão mental nem sempre é muito sólida, são pessoas que às vezes também estão na rua e usam drogas, isso também diminui a capacidade mental. Tudo isso tem que entrar no julgamento, né, do médico, tá? Algumas implementações importantes, a política institucional, temos que ter uma política estruturada com objetivo, né? A documentação, gente, é fundamental para que a gente demonstre que estamos imbuídos de fazer esse esforço por realizar o consentimento informado da forma adequada. E nessa política é importante mostrar como a gente quer minimizar os riscos, quais são os procedimentos, que situações especiais, indicadores, tudo isso é importante, tá? Outros documentos também podem ser relevantes, como POPs, formulários. O TCLE, por exemplo, pode ser um formulário dentro do Sistema da Qualidade. E você pode ter vários TCLEs, tá? Pode ter como eu falei, tenha um TCLE para cada situação específica. Outro ponto importante, treinamento da equipe, tem que ter um programa de capacitação, a questão de comunicação, habilidades comunicativas, aspectos técnicos. Eu sou a favor de também dar treinamento sobre legislação aos médicos, enfermeiros, porque às vezes dentro das faculdades de medicina isso não é feito com tanto rigor, e aí acaba ficando uma lacuna na formação. Então é importante que vocês complementem isso, tá?
E fazer também treinamentos claro, treinamentos direcionados para as suas competências, o que é treinamento para médico, né, domínio técnico, comunicação, questões jurídicas, enfermeiro, treinamentos na área de apoio educativo, identificação de barreiras, suporte emocional, treinamento para os psicólogos, avaliação de capacidade de suporte, a mediação, aconselhamento, os assistentes sociais, treinamento sobre vulnerabilidades, rede de apoio, direitos, tudo isso são. É claro que você não vai dar um treinamento único para todos, você vai classificar os treinamentos de acordo com as suas competências. Né? E, claro, no fim, sempre fazer a avaliação de competência, tá? A gente mostrar que, porque treinamento, já falei, treinamento, ele não é, para mim, ele não é uma ferramenta que vai gerar a competência. A competência ela vai ser gerada a partir da aplicação do conhecimento do treinamento. Se o treinamento ficar só no campo do imaginário, ou seja, ouvi, mas não pratiquei, não vai dar em nada, tem que praticar. Outro ponto importante são os sistemas de documentação, prontuário eletrônico, consentimento digital. Já existe também consentimento digital, principalmente com telemedicina, mas ainda tem muitas burocráticas a serem vencidas. É bom ter os templates de cada TCLE e as pessoas precisam ser treinadas em tudo isso que eu falei aqui, em especial. É importante que você tenha um controle documental, os indicadores, né, aqueles TCLEs, eles estão funcionando bem, eles estão sendo registrados, a gente está conseguindo acompanhar isso, tudo isso são pontos fundamentais. E outro ponto fundamental na prática desse processo de consentimento informado é o monitoramento e auditoria. Então, você precisa ter um sistema de auditoria interna, onde você possa verificar o cumprimento do protocolo de consentimento informado, se ele está cumprindo com a frequência, se ele está cumprindo com a amostragem. Então, verificar se realmente, quais são os critérios dessa auditoria, quantos consentimentos informados eu devo inspecionar. Eu sou muito a favor de fazer a auditoria também em tempo real, ou seja, acompanhar um médico aplicando o consentimento informado a um paciente. É bom para você ver qual é a linguagem que está sendo tratada e tudo mais. E, claro, identificando não conformidades, plano de ação. Plano de ação imediato para ir corrigindo e, aos poucos, gerando esse conhecimento dentro da empresa. Para você saber se o seu monitoramento está funcionando, claro, os indicadores de monitoramento, como taxa de não conformidade, tempo médio de correção, reincidência e efetividade, são alguns exemplos de indicadores para mostrar que você está acompanhando os seus processos. E, por fim, para a gente finalizar, os aspectos jurídicos, né, responsabilidade civil, tudo isso está fundamentado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e devem indenizar por ação, omissão, negligência e imprudência que cause dano. Então, tem base jurídica para realizar a abertura do processo. Os pontos importantes para caracterizar a responsabilidade civil e criminal como foi a conduta, se houve culpa, qual foi o dano e o nexo causal entre a ação do profissional, do médico, e a causa da morte ou do dano. Tá? Então, o dano ele precisa ser embasado com esse nexo causal, que eu acho que eu já falei isso em algum outro Cali Club. Tipos de dano indenizáveis, materiais, ou seja, custos médicos, perdas e capacidade de pensão, e danos morais, constrangimento, sofrimento psíquico, perda da chance, violação da dignidade, enfim. Tem muito campo aí para os hospitais sofrerem processos. Tá? Ainda dentro da responsabilidade civil, existem a peculiaridade da responsabilidade médica, é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, exige prova de culpa, não é apenas dizer que o médico errou, mas precisa provar
que houve a falha mesmo do médico, precisa ser comprovada a falha do médico, exceto em cirurgias plásticas e estéticas, que ali já está claro o antes e o depois, está evidente a falha do médico. Mas em outras situações, ou algum erro grosseiro, tipo esquecer uma gaze dentro do paciente, aí é óbvio, ou então uma tesoura, algum outro objeto dentro do paciente, aí tá claro, não precisa, esses não precisam de prova. Só o fato de estarem lá já está caracterizando a falha médica, tá? Entretanto, o CI, né, o conceito informado, é um direito fundamental. O médico deve esclarecer a ausência de um CI adequado, ou seja, dentro dos padrões que eu trouxe hoje aqui, pode caracterizar um dano moral, tá? Mesmo que não haja o dano físico. E a responsabilidade criminal tá embasada, né, em lesão corporal, no artigo 129 do Código Penal, violação do segredo profissional, artigo 154, omissão de socorro, o artigo 135, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Então, tem embasamento para dar toda a sustentação aos processos. O que a gente precisa fazer é, necessariamente, buscar rever todo o processo de consentimento informado e verificar se nossos profissionais estão realmente capacitados a cumprir com todos eles. Eu partiria do princípio de registrar, documentar o procedimento. Acho que faria isso, recomendo imediatamente para quem não tem a criação desse protocolo e treinamento das pessoas.